Muito boa tarde, terça-feira chegando, mais uns donos da bola no ar. Comigo, Bernardo Baitelli, junto com Larissa Moradi. Tá bem? Tá de boa? Estou tranquila, hoje vim assim até de branco, com um espírito de paz, de tranquilidade. O que é raro aqui, né, Bernardo? Pra quem convive comigo diariamente, sabe que eu sou uma pessoa um cadinho estressada. Se fosse no Divertidamente, seria aquele vermelhinho, sabe, Bernardo? Entendi. Eu tô Nossa, de raiva. Tranquilo, olha, a paz é só a roupa mesmo, porque... Seguinte, terça-feira tá no ar o nosso Donos da Bola, muita informação do esporte regional, nacional pra você, até porque hoje tem clubes brasileiros na Sul-Americana, na Libertadores, já a gente te conta tudo, Bernardo. É isso aí, e olha, Lari, faltam menos de 4 a 5 dias, menos de uma semana. Sábado agora já começa o tão querido e disputado Brasileirão. Eu tava até mal acostumado. O meu Vasco não perde há mais de 15 dias. Foi eliminado do estadual, só ficou esperando o Brasileirão. Estão de férias há algumas semanas, Estão de férias, tranquilo, mas o Brasileirão vai começa nesse sábado. Bora conferir como será esse Brasileirão. Falta muito pouco para mais uma edição do Campeonato Brasileiro começar. O torneio mais disputado do mundo começa nesse fim de semana. O detentor do título é o Palmeiras, mas quase que essa taça ficou com o Botafogo, que liderou o Brasileirão de 2023 por 31 rodadas. Porém, deixou o ouro escapar nos momentos decisivos. Falando do Verdão, o time comandado por Abel Ferreira conquistou 12 vezes o Nacional. Isolado na ponta e bem à frente do segundo colocado. A história começou em 1960 e depois de 3 academias vitoriosas, o Verdão virou soberano. Quando o assunto é Brasileirão, o Palmeiras está no trono mais alto. Já o Flamengo está na segunda posição, dono de 8 taças. O Mengão se destacou nos anos 80, quando foi tetracampeão em 87. Fechando o top 3, o Timão. O Corinthians, time do povo, já ergueu 7 vezes a taça e a última conquista foi em 2017, há 7 anos. Será que o elenco dessa vez consegue ser campeão brasileiro este ano? O maior artilheiro da história do Brasileirão de todos os tempos é Roberto Dinamite. O ex-atacante do Vasco marcou 190 gols em 328 jogos, atuando pelo Gigante da Colina entre os anos de 1971 e 1992. Além de Dinamite, outro jogador do Vasco também aparece na lista. Edmundo detém o recorde de maior número de gols em uma só edição no formato mata-mata. Foram 29 tentos e de mais gols em uma única partida, 6 marcados. No período de 1959 até os dias de hoje, ninguém atuou mais que Fábio. O arqueiro das Laranjeiras já jogou mais de 640 jogos na carreira. Fábio é titular do Fluminense aos 43 anos. É disparado o jogador com mais jogos disputados. O único que consegue passar Fábio é Cássio, mas tem que atuar mais de 300 jogos ainda, se quiser ultrapassar a marca de Fábio. O maior público da história do Brasileirão aconteceu na partida entre Flamengo e Santos, no Maraca, em 29 de maio de 1983, que teve a presença de 155.523 pagantes. Já o menor público da história aconteceu no duelo entre Juventude e Portuguesa, no dia 3 de dezembro de 1997, que teve a presença de apenas 55 pessoas. Com o sucesso de Jorge Jesus pelo Flamengo e Abel Ferreira no Palmeiras no ano passado, o Campeonato Brasileiro chegou a ter 65% de treinadores estrangeiros, uma marca histórica. Em um período de 16 anos, entre 2003 e 2018, apenas 17 técnicos de fora do país haviam passado por clubes da primeira divisão. O sucesso dos portugueses mudou esse panorama e movimentou o futebol nacional. Entre 2019 e 2023, já foram 37 técnicos gringos em clubes da Série A. Faltam menos de 5 dias para a estreia. No sábado, dia 13, serão 4 confrontos. Às 6h30 da noite, Internacional e Bahia e Criciúma e Juventude. Às 9h, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino e o São Paulo recebe o Fortaleza. No domingão, 6 jogos pra você curtir. Às 4 da tarde, Atlético Goianiense e Flamengo. Vasco contra o Grêmio. Corinthians mede forças com o Atlético Mineiro. Já o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá. Às 5 da tarde, o Botafogo visita o Cruzeiro. E às 6h30 é a vez do Vitória encarar o Palmeiras. Tá aí, então, a primeira rodada do Brasileirão. E é claro que a gente não deixaria de citar
Todas as torcidas que gritaram "é campeão" no fim de semana, além dos palmeirenses, dos flamenguistas, em muitos estados a galera fez a festa. Mas muita gente gritou "é campeão" nesse final de semana. Com finais de estaduais de norte a sul do Brasil, o que não faltou foram times levantando taças e comemorando demais. Aqui nos Donos da Bola, você já viu que o Palmeiras de Abel Ferreira conquistou o Paulistão pela 3ª vez consecutiva. Além disso, o Flamengo de Tite e companhia também fez bonito e sagrou-se campeão carioca. Agora bora pro giro de campeões estaduais Brasil afora. Iniciando pelo Sul, o Grêmio até começou perdendo a decisão do Gauchão diante do Juventude, mas o Imortal não é o Imortal por acaso, e de virada venceu por 3-1, conquistou o 7º título gaúcho seguido e o de número 43 em sua história. Que domínio! No Campeonato Catarinense, após vencer o primeiro jogo por 2-1, o Criciúma fez valer a vantagem e segurou o empate diante do Brusque por 1-1 no Heriberto Russi. O Tigre comemora o 2º estadual seguido e o título de número 12 no estado. Já no Paraná, tá difícil parar o Atlético Paranaense. O Furacão, praticamente sem sustos, derrotou o Maringá por 3-0 no primeiro jogo e 1-0 na segunda partida. Bicampeonato na conta do Atlético e 28º na história. Uma das maiores rivalidades do Brasil travou um belo duelo em Minas Gerais. Após o 2-2 do primeiro jogo, o Cruzeiro dependia apenas de um empate diante do Atlético no Mineirão. Mas o Galo forte e vingador de virada venceu a Raposa por 3-1, com direito a gol de Gustavo Scarpa nos acréscimos e pentacampeonato consecutivo para o Galo. E se o papo é rivalidade, no campeonato cearense não tem jogo maior do que Ceará e Fortaleza. Depois de empate nos 2 jogos da decisão, tudo foi decidido nos pênaltis. E ali melhor para o Vozão, que viu a estrela do goleiro Richard brilhar e acabar com a sequência do Leão, que havia conquistado os últimos 5 estaduais. Agora o Ceará empata com o Fortaleza e chega aos 46 títulos. No Campeonato Mato Grossense, hegemonia do Cuiabá. No Baiano, aquela final de respeito, Bahia contra Vitória. No primeiro jogo, virada histórica do Leão, que venceu por 3-2 após estar perdendo por 2-0. Na segunda partida, o rubro-negro fez valer a vantagem e com empate em 1-1 venceu o Bavi e voltou a levantar a taça do estadual após 6 anos de jejum. E em mais um clássico daqueles, a final do Pernambucano colocou frente a frente os últimos 2 campeões, Sport e Náutico. Como havia vencido o primeiro jogo por 2-0, o empate sem gols na partida de volta foi o suficiente para o Sport vencer o seu título estadual de número 44, sendo o 2º seguido. Parabéns a todos os campeões e para quem não ficou com o título, calma, ano que vem tem mais. Ano que vem continua o sonho para quem em 2024 não conseguiu aí nenhum título no seu estado, né? Ou mais sofrimento, No né? caso, Ou mais sofrimento ano que vem. Vamos falar agora de jogos internacionais, Lari. Começando por Libertadores da América. Quem joga hoje, Libertadores hoje tem Grêmio contra o Huachipato na Arena do Grêmio e Fluminense contra Colo-Colo no Maracanã. Um às 7 e o outro às 9, Lari. Torcedor do Corinthians está aí ansioso pelo jogo do Timão. Hoje tem Coringão em campo também às 7 horas da noite. E o Atlético Paranaense um cadinho mais tarde, às 9h30 da noite, Bernardo. Raio Zuliano. Calma. Não sei de que país é este, mas esse aqui é o Nacional do Paraguai, não é o Nacional do Uruguai. Tem tudo pro brasileiro ganhar. Corinthians lotando a Neoquímica Arena, enquanto o Atlético Paranaense na Liga Arena também jogando em casa. Lari, palpites? A gente comentou ontem, né, fazendo o balanço da primeira rodada, que nenhum brasileiro tinha decepcionado, porque Verdade. nenhum perdeu, né? E agora os jogos em casa Sim. é aquele momento para confirmar o favoritismo e para alguns adversários, quando forem assim mais tranquilos, já apostar naquele saldo de gols. Tem razão. Jogando em casa pode ser importante, principalmente pro Corinthians, né, que sabe que em casa o peso do torcedor é muito grande, então eu acho que hoje aqui, dá a lógica, os 2 brasileiros vencem com tranquilidade. O Atlético já venceu fora de casa, um 4-1 tranquilo, e o Corinthians empatou em 1-1. Corinthians 3-0 e Atlético 4-0. Que isso? Meu palpite, tranquilo. Tô brasileiro hoje. Hoje eu tô brasileiro. Bora pro intervalo, porque aqui a fé deste menino inabalável. Corinthians, realmente. tamo junto. De volta
volta com os donos da bola, novidades para os lados da Águia. Na tarde passada, o São José Esporte Clube anunciou 2 novos reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral direito, Vitor Guilherme, de 29 anos, chega após passagens por Vitória, Figueirense, Criciúma e companhia. Já o volante Carlos Eduardo, de 22 anos, também agora faz parte do elenco da Águia. O atleta chega do Capivariano e já passou pelo Paulista de Jundiaí e Atlético de Minas Gerais. São 2 apostas agora completamente diferentes, né, Bernardo? Verdade. 29 anos de um lado, 22 do outro. Será que Ricardo Costa está aprontando, né, na formação desse novo elenco? Pois é, já tem que se reformular, tirar um pouquinho essa página do Paulistão, focar na Série D. Reforços sempre serão bem-vindos. E o menino Carlos Eduardo, de 22 anos, fez um gol contra o São José na final. Sim. Né, no acesso da A3 para A2, inclusive. Então, o torcedor josense talvez lembre um pouquinho de Carlos Eduardo. E tem um detalhe, né? Essas mudanças que começam a acontecer, né? As novas contratações, enfim, já geram aquela expectativa no torcedor. Tá, mas e aí, quem fica? Porque para eles já terem anunciado um lateral direito, será que Léo Pereira continua? Ou será que o Léo também vai embora agora nessa reformulação? Ele era, né, um dos que tinha contrato já para a Série D, mas é claro, esse contrato também pode mudar agora quando o campeonato começar. Então, essas novas formações geram aquela dúvida. E fulano fica? E ciclano? Por enquanto, as informações são só de novas contratações mesmo. Mudando de assunto, Lari, vamos falar de basquete, porque o São José encara hoje o São Paulo pelo NBB. Reta final da primeira fase do NBB e o São José Basquetebol já está classificado para os playoffs. E uma tônica da temporada até aqui foi uma certa inconstância do time, que por vezes faz excelentes jogos contra clubes da parte de cima da tabela, mas também tem dificuldades contra equipes mais modestas. Jogo é jogo, todas as partidas são diferentes. Nosso time se prepara do mesmo jeito para cada um dos jogos, mas às vezes tem um scouting do rival, uma preparação do outro time que acaba talvez atrapalhando o nosso jogo. Os times que têm mais qualidades encaixam melhor contra o nosso time, porque a gente gosta de jogar taticamente, gosta de planejar bem os jogos. Contra os times que estão embaixo nossos, são times que atrapalham um pouco o jogo e a gente tem que se acostumar a jogar desse jeito. E com a temporada afunilando, chega aquele momento de separar os meninos dos homens. Com o time jovem, a responsabilidade para os mais experientes, como o argentino Diego Figueiredo, aumenta ainda mais. É bom ter um time jovem porque tem muitos jogos, os playoffs são jogos que se disputam rápido, então isso faz que você tenha energia, né? Energia para jogar, energia para cada confronto. Minha função principalmente é transmitir tranquilidade para os mais novos, para fazer um bom jogo. A gente joga em um ritmo alto. Uma das armas do São José para esse final de primeira fase e também para os playoffs é o venezuelano Pedro Chouro. Além de crescer em momentos decisivos, nas bolas de 3 o ala está com a mão quente. É uma característica do meu jogo, arremessar de 3 pontos e acho que por isso estou vivendo agora um bom momento. Mas antes dos playoffs, o São José ainda tem 2 compromissos importantes. Jogos contra o São Paulo e o Paulistano. Adversários perigosos, mas de maneiras diferentes. Ainda a classificação está aberta, a gente continua lutando pelas vagas um pouquinho mais em cima e acreditamos também no nosso trabalho. Nosso trabalho está caminhando bem, o time continua evoluindo. E os 2 próximos jogos serão dentro do Caldeirão. O Lineu de Moura, com o apoio da torcida, peça fundamental para o time. É uma motivação extra jogar com a torcida, jogar aqui no Lineu. Às vezes precisamos desse extra para definir algum jogo, para tirar energia de onde não temos. Então, é bonito jogar aqui. Então, tudo pronto. Time treinado, expectativa de casa cheia e, claro, bolas de 3 de Pedro Chouro. Seu basquetebol tá no ápice aqui no São José? Só que deixei o melhor para o final. Acho que estamos a melhor parte da temporada. Muitas bolas de 3 do Chouro nesses 2 jogos aí? Sim, acho que eu quero fazer muito.
Essa boa confiança do Choro é sensacional, assim Claro. como o Diego, né? Falando que eles estão esperando agora pelo momento que é o mais importante da competição. Faltam só 2 jogos para aí começar os playoffs. Sim. E é claro, a última vitória sobre o Bauru já deu aquela moral. E agora, pegar o São Paulo e o Paulistano e conseguir ali beliscar alguns pontos importantes, não é nada mal. Não só por classificação, né? O São José já está classificado, é claro que uma melhor colocação faz decidir os jogos em casa nos playoffs. Mas tem aquilo de dar moral, de ir confiante para os Claro. jogos decisivos. Sim. Hoje cobraremos as cestas, hein, Choro? E quem comenta mais um pouquinho sobre o jogo de hoje do basquete é Antônio Carmo no Carmoped. Muito boa tarde, meus amigos dos donos da bola. Nesta terça-feira, sejam todos bem-vindos aqui com toda a nossa equipe BZK de férias, mas com Larissa Murad, com o Bernardo Baitelli, com o Pedro Elias, o nosso príncipe regente, sempre trabalhando muito para levar para você o que há de melhor no esporte de toda a nossa região. Carmopédia no ar, sempre em nome de Spani Atacadista. Você conhece, né? Spani Atacadista está com uma grande oferta aí, uma grande promoção agora de aniversário. Vale a pena você conferir tudo que há de bom no Spani Atacadista. Gente, hoje tem um jogaço de basquete para o torcedor joseense conferir. O torcedor do basquete joseense é um torcedor participativo, lota o ginásio Lineu de Moura e o São José hoje vai reencontrar a torcida depois de ter conquistado aquela grande vitória lá em Bauru. Estive lá acompanhando o jogo, falei para vocês aqui lá direto de Bauru. Uma vitória sensacional, acho que foi 92-91 lá em Bauru. Agora o São José, essa é a última semana da fase classificatória do NBB em sua 16ª edição. São José joga hoje contra o São Paulo, 8 da noite, ginásio Lineu de Moura, e sexta-feira contra o Paulistano, 7h30 da noite. A rodada vai até sábado, aí se encerra a fase classificatória. Com os resultados do fim de semana, o Corinthians perdeu para o Flamengo no Rio, o São Paulo surpreendentemente perdeu para o Mogi ontem em Mogi, o São José, que era o 11º colocado, pulou para a 9ª colocação. Não acredito que mesmo ganhando os 2 jogos, do São Paulo e do Paulistano, o São José pule para o 8º. Isso porque o 8º hoje é o Fortaleza, que vai jogar em Brasília contra os 2 times fracos do Brasília e do Cerrado. Deverá vencer esses 2 jogos. Então, se o São José ganhar os 2 jogos, ele ficará na 9ª colocação e pegará o Fortaleza no mata-mata. Agora, se ele tropeçar contra o São Paulo, contra o Paulistano, corre o risco de cair de novo para 9º, para 10º ou para 11º lugar. Vamos ver o que vai acontecer. São José tem que jogar a bola que jogou principalmente no segundo tempo, lá diante da equipe do Bauru, para ganhar do São Paulo amanhã. É confronto direto, porque o São Paulo está ali juntinho do São José, se ganhar, joga o São José para trás. Então, amanhã não, hoje, no ginásio Lineu de Moura. E a gente vai acompanhar tudo com a nossa equipe. Amanhã, claro, vamos mostrar para você aqui nos Donos da Bola. Sorte aí para o São José. Um abraço, até mais. Valeu, Carmo. Obrigada pelas informações. Amanhã, então, você confere o placar desse jogão. Seguinte, notícias agora da Briosa. Na manhã passada, o técnico da Portuguesa Santista, Sérgio Guedes, sofreu um infarto e desde então permanece internado e deve passar por um cateterismo. Na nota divulgada pelo clube, informaram que o técnico está em observação e o quadro é estável. Aos 61 anos, o infarto aconteceu logo após a eliminação na semifinal da Série A2, quando perderam nos pênaltis para o Noroeste. Sérgio sentiu dores no peito e chegou caminhando tranquilo ao hospital. Ídolo na Briosa, ele começou a carreira na base da Ponte Preta e passou pelo Santos e Seleção Brasileira. Na Briosa já soma 4 passagens, uma como goleiro e 3 como treinador. É mais do que querido, não só pela torcida da Portuguesa Santista, mas por todo mundo que acompanha o futebol. A gente lembra que na final, né, no ano passado, quando nós estivemos em Santos, é um treinador que tem muito o respeito por lá, inclusive nas redes sociais, né, o post que a Briosa fez falando do Força Professor tem mais comentários do que o post da própria eliminação da Portuguesa na Série A2, para mostrar o quanto ele é querido e o quanto as pessoas estão desejando mesmo energias positivas para ele. Aos 61 anos, a gente sabe, né, um problema de coração é sempre muito preocupante, então força mesmo para o Sérgio Guedes, que é um ícone com certeza do futebol, e a gente está vendo ele direto, né, Bê? Parece que toda semana quase a gente está perto do Sérgio Guedes. Tantos foram os confrontos do São José contra a Portuguesa Santista. Ainda bem que ele está consciente, ele está bem, foi andando ao hospital, realmente sentiu uma dor no peito, que é um sintoma de infarto, mas ainda bem, Sérgio Guedes está aí inteirão, vai voltar aos gramados logo mais. Claro, tem um apelo à Portuguesa Santista, não tem como não sentir
se emocionou na coletiva de imprensa depois da eliminação. Realmente é um grande ídolo, é uma grande pessoa. E esse cara, ele tem algo contra o São José, hein? Esse cabelinho branco aí, ele tá em todas. Mas, Sérgio, uma boa recuperação, que você volte logo mais aos gramados por aí. Na própria coletiva ele até brincou, né? Depois de chorar, tal, dizer que a Portuguesa chegou ao limite, ele falou dele, eu sei que a gente não pode escolher isso sempre, mas eu quero descansar. Pelo menos nesse primeiro momento eu preciso descansar. É claro, é muita pressão. Desde que tudo aconteceu, a Portuguesa conseguiu essa disputa agora da Copa do Brasil e tudo mais. Foram muitas coisas acontecendo num único ano e ver assim, essa chance de ir para a Série A do Paulistão escapar por uma disputa de pênaltis. É claro que tudo isso também pode ter servido para abalar o Sérgio Guedes, mas o que a gente deseja aqui é muita força para o treinador. Em breve estará inteirão na beira do gramado, dando trabalho. Ano que vem tem mais São José, Taubaté contra o Sérgio Guedes. Vamos pro intervalo, já já a gente volta com os donos da bola. De volta com os donos da bola, torcedor joséense, o papo é agora com você, mas a galera do futsal. Vocês lembram do goleiro Matheus? Você lembra do goleiro Matheus? Artilheiro e tudo mais, né? Pois é, jogou contra o Taubaté recentemente na Liga e a Larissa não perdeu tempo. Bateu um papinho, uma resenha fraca com esse Matheus. Vai, Matheus. 25 anos, um verdadeiro paredão no gol e ainda artilheiro. Tá bom pra você? Olhando as imagens já deu pra ver de quem eu tô falando, né? Matheus Marcos, ex-arqueiro do São José Futsal, o brabo dos gols, agora defende a camisa do Joinville, uma das equipes favoritas ao título da Liga Nacional. Tá num time como o Joinville é um sonho meu, da minha família, jogar num time grande, jogar num time de ponta ali, que sempre vai estar brigando lá em cima, não que as outras equipes não estivessem brigando, vindo do São José, que também brigamos, chegamos nas quartas de 2021, batemos na trave de 2022 contra o atual campeão, vindo do Cascavel também, ganhamos o título, então isso é fantástico. Agora chegar no Joinville, a gente sabe da grandeza do Joinville, da dificuldade que é jogar lá em Joinville, então isso é fantástico pra mim e tô muito feliz. As defesas da vez rolaram no duelo entre Taubaté e Jack, e pro Matheus, cada defesa tem mesmo peso de um gol. O cara é sempre assim, no mais puro alto astral. Sempre. Eu acho que isso aí motiva a próxima defesa que vem. Então, cada defesa que eu faço, eu vou vibrar, vou fazer o que eu faço ali sempre, porque a gente o goleiro, tem que estar sempre ligado. Então, isso aí é o que me motiva sempre. No duelo frente à equipe do Vale, vitória pro Joinville por 3-0 num jogo de altos e baixos. Acho que no primeiro tempo foi bem tranquilo, né, gente? Eles tiveram pouca oportunidade de gol ali, mas no segundo tempo foi bem mais desafiante. Tiveram muitas chances de gol ali. Eu fui feliz em vários momentos ali, pude ajudar a minha equipe a sair daqui com os 3 pontos. Com passagens por Umuarama, Cascavel e companhia, o Camisa 1 tem guardadas no coração as passagens pelo São José. Cara, eu tenho uma total gratidão ao São José, eu devo muito a essa equipe, que foi, querendo ou não, a equipe que eu fiquei mais tempo. Gratidão imensa pelo Montanha, pelo Firma, pelo Douglinha principalmente, que foi um cara que me ajudou muito, Murilo, preparador físico, o Mabel, que foi o que começou ali em 2020, junto com o nosso eterno Fernando Cabral, então, as tias da casa, então... Gratidão por esse clube que é gigantesco, São José. Sempre estou na torcida por ele. No Clube do Vale, Matheus fez uma verdadeira família. E também viu a família de sangue criar raízes joséenses. Sim. Tinham muitos amigos também, não só... Considero como torcida de São José, considero amigo, então ali foi um clube que me abraçou de verdade, abraçou minha família, minha filha nem à toa que se acostumou muito com o sotaque de lá, paulista, porque ela cresceu lá em São José, ficou 3 anos lá, então é uma torcida que eu vou carregar para sempre. Em 2023 ele marcou 15 gols na temporada, 6 somente na Liga Nacional. Além disso, por 3 anos seguidos, foi o goleiro que mais marcou na competição nacional. O padrão do Matheus para esse ano segue sendo de goleiro artilheiro? Sim. Nessas 2 rodadas falhou da Liga, mas se Deus quiser vai sair os golzinhos do Matheus dessa temporada. E pro futuro, o Matheus sabe exatamente o que esperar vestindo a camisa pesada do atual vice-campeão da Liga. A gente almeja muito título, né? Vestir a camisa do Joinville é título por cima de título. A gente veio de uma Copa Gramada aí conquistada, mantivemos o título que eles tiveram no passado, então começar com o pé direito o ano foi fantástico. Agora é manter, a gente já tem Recopa semana que vem, a final, o jogo da volta, então carimbar de novo a Recopa, ser campeão e conquistar a Liga, conquistar esse bicampeonato para Joinville, que se Deus quiser tá bem perto, bem próximo.
Olha, muito sucesso pro Matheus, que isso aí. nesse jogo foi mais uma vez um verdadeiro paredão, deu muito trabalho pro Taubaté em todos os contra-ataques. Tá jogando ainda o fino, o goleiro Matheus. Se não fosse o Matheus, acho que o Taubaté até poderia vencer essa Sim. partida, porque só pelo VT foram umas 3 ou 4, aquelas plásticas mesmo, não foi aquela em cima do gol não. Matheus cata muito, chuta forte, faz muito gol, muito sucesso, e que tenha ainda mais sorte aí no Joinville, e que, né... Quem sabe, vai que em algum momento volta pro Vale do Paraíba, Verdade. diz que é tão querido aqui em São José, em algum momento, né, Bernardo? Já que a filhota gosta daqui, tem até o sotaquezinho, então vem pra cá, Lucas. Será? Lucas e Matheus é uma boa dupla no gol? Será? Olha, alguém vai ficar no banco nessa. Caroline Rossazzi, muito boa tarde pra você, Carol. Bom jornal, amanhã a gente se encontra. Bom jornal, Carol. Valeu, pessoal. Um beijo, combinado. Até amanhã.